A paz do Senhor Jesus. Temos um dia cheio da graça do nosso Senhor e nosso Deus. Hoje vamos fazer um devocional para o Maed Kids e, no nome do Senhor Jesus, Ele nos apresentou por seu Espírito Santo o texto que deveríamos meditar nesta manhã, neste sábado. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim a palavra do Senhor: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Espírito Santo de Deus, promessa do Pai, enviado do Senhor Jesus Cristo, habita em nós e abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para compreender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, dá-nos o poder de podermos testemunhar conforme a Tua vontade, conforme a ordem e o mandato de Jesus, as maravilhas de Deus, o nosso Pai, por onde quer que nós andemos, até os confins da terra, conforme o Teu envio, conforme o Teu mandato. Amém. Nessa palavra que nós acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, Lucas inicia a narrativa da nova vida, dos novos cristãos, da nova igreja que está nascendo. E ele já inicia nos trazendo de volta o mandato inicial de Jesus. Mas é interessante como ele faz um caminho para iniciar esse mandato. Ele me apresenta primeiramente uma coisa. O que foi que eu te apresentei, Teófilo, durante o Evangelho? Durante o livro que escrevi antes, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Eu ensinei para você tudo o que Jesus ensinou enquanto estava conosco. E mais, falei com você também sobre o testemunho dado de sua ressurreição, como ele apresentou-se aos seus. E ele não se apresentou a qualquer um, ele se apresentou aos seus. Primeira coisa, antes do mandato, antes de ele enviar os apóstolos, antes dele dar o mandato final e definitivo, a grande comissão, ide e evangelizai, ele ressuscitou e deu testemunho de sua ressurreição. Ele apareceu para os seus discípulos. Ele não mandou um recado dizendo: olha, o túmulo está vazio e eu ressuscitei, e acabou. Não, ele se apresentou aos discípulos. Ele chamou os seus para ter experiência com ele ressuscitado, para que eles pudessem testemunhar a partir daquilo que eles experimentaram. Queridos, eu preciso experimentar Jesus ressuscitado em minha vida se eu quero ser missionário. Se eu quiser apresentar Jesus, eu preciso experimentar Jesus ressuscitado na minha vida, a vida de Jesus fluindo em mim. Eu preciso enxergar Jesus diante de mim, ver as suas feridas, as suas chagas, fazer como Tomé, colocar a mão no seu peito aberto e mais, comer com ele, ter refeição com ele, ter comunhão com ele. Ter comunhão com ele. E após esta comunhão, durante esta comunhão, Lucas ainda nos ensina, ainda nesse trecho, que enquanto comia, ele deu uma ordem:
Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, você já teve experiência comigo enquanto eu estava aqui, antes do meu sofrimento, antes da minha morte. Eu morri, eu ressuscitei, eu lhes dei a entender as Escrituras e compreender que a minha morte e ressurreição era necessária para que a obra de salvação se completasse. Eu vivi com vocês estes dias, mas não basta isto. Eu preciso que vocês esperem mais um pouco. Aguardem em Jerusalém. Em poucos dias receberão a promessa do Pai. Eu vos batizarei com o Espírito Santo, como João Batista declarou. Eu batizo com água para o perdão dos pecados. Eu batizo com água para o perdão dos pecados, mas virá aquele que é maior do que eu, de quem eu não posso nem desatar as sandálias, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora Jesus Cristo declara, antes de voltar ao Pai, eu enviarei este Espírito Santo e lhes batizarei com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. É preciso haver o Espírito Santo em nós. Nós precisamos ansiar, desejar por este Espírito, porque senão a nossa pregação vai ser só a pregação daquilo que nós aprendemos, uma pregação, um ensino literário. Vamos ensinar as letras que nós aprendemos. Sem o Espírito Santo nós não seremos testemunhas verdadeiras e fiéis. E aí Lucas complementa mais ainda com a palavra de Jesus dizendo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Receberão poder. Jesus Cristo, não é a primeira vez que Jesus Cristo envia os seus apóstolos em missão. Mas se nós formos olhar os evangelhos, na vez que ele enviou os seus discípulos em missão, ele os separou, deu orientações e principalmente ele colocou as mãos sobre eles e lhes inferiu poder e autoridade para expulsar os demônios e para curar os doentes, para apregoar a palavra. Ele lhes deu poder e autoridade. Sem poder e autoridade, a minha pregação é vazia, é letra jogada ao vento. Eu preciso receber de Deus este poder e autoridade. E o caminho, a fórmula que o Senhor nos deu para receber este poder e autoridade é a presença do seu Espírito, que cumpre em nós a promessa que ele mesmo nos fez. Eu não vos deixarei sozinhos. E mais ainda, não temam quando forem colocados diante dos tribunais ou para falar diante dos doutores. O Espírito Santo vai lhes dizer o que falar e como agir. É pelo Espírito Santo que nós verdadeiramente conseguimos dar testemunho dele e falar das Escrituras com autoridade e poder. E diz ainda, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Pelo Espírito Santo. Após o batismo, após recebermos o Espírito Santo, iremos ao mundo inteiro, onde o Espírito Santo nos enviar. Lendo Atos dos Apóstolos e vendo a vida de Paulo, a vida de Pedro, nós enxergamos que eles não iam onde queriam, mas iam onde o Espírito os levava a pregar. Muitas vezes Paulo queria ir a algum lugar e o Espírito o impedia de ir. Daqui não, eu quero que você vá para outro lugar, eu quero que você vá em tal canto. E ele ia onde o Espírito lhe enviava. Sem o Espírito Santo, a nossa missão fica sem rumo, fica perdida. A gente não sabe o caminho a levar. Mas é o Espírito Santo, ele mesmo, que conduz a missão. Ele é o condutor da missão. É ele quem me dá autoridade. É ele quem me dá poder. E é ele quem testemunha em mim o Cristo ressuscitado que os meus olhos não viram. Os meus olhos não enxergaram. Mas ele testemunha em mim e para os meus irmãos o Cristo ressuscitado que mudou a minha vida e a sua. Precisamos do Espírito Santo para realizar tais coisas. Precisamos do Espírito Santo em nós. Então clamemos dia e noite sem cessar. Se queremos de fato sermos missionários, missionários válidos, missionários que testemunham o Cristo, missionários que são mártires, que têm a sua vida entregue ao anúncio da palavra do Senhor.
Aleluia. Clamemos sem cessar. Clamemos sem cessar que venha o Espírito Santo sobre nós. Que venha o Espírito Santo sobre nós e realize em nós a obra nova. Espírito Santo de Deus, enche-nos da tua presença, enche-nos, Senhor, do teu Espírito, enche, Espírito Santo, do teu poder e da tua autoridade para anunciar entre os povos, próximos ou distantes, conforme o teu querer e a tua vontade, o grande nome do Senhor Jesus Cristo e a sua salvação, trazendo a todos, Santo Espírito, a conversão, a mudança de vida, para que experimentem a alegria da salvação e a festa eterna no céu. A Deus a honra e a glória para sempre. Sigamos em paz, cheios do Santo Espírito do Senhor. Amém.